Olá, bem-vindo. É um prazer tê-los conosco para esta nova edição do Eco África, o programa ambiental da DW na Alemanha e da STV aqui em Moçambique. Eu sou Dália Langa e, como sempre, temos muitas histórias interessantes preparadas para si. Aqui está um breve resumo. Como uma startup na Tunísia está a gerar água potável. Uma designer dos Países Baixos criou móveis solares. E vamos descobrir por que motivo as pessoas no Lesoto estão chateadas com as barragens na região. As inundações afetam quase 50 mil pessoas por ano no Uganda, provocando mortos e milhares de desalojados. A água das enchentes custa ao país mais de 60 milhões de euros por ano, de acordo com o Banco Mundial. Fizemos uma visita ao oeste do Uganda, onde as pessoas estão a plantar bambu para protegerem as comunidades das inundações. Estas mudas vão crescer rapidamente e terão o dobro da altura de Alan Tumizini. Ele trabalha para o Fundo Mundial para a Vida Selvagem como facilitador comunitário. Supervisiona a plantação de bambu do rio Nhamwamba. Mais de 400 mil mudas já estão no solo. It has a root network that holds the soil together. Tem uma rede de raízes que mantém o solo unido. Em segundo lugar, o bambu, como qualquer outra cana de água, é mais forte, retém as pedras e tudo o que a água arraste. Ou seja, haverá um pequeno volume de águas que atravessará o bambu, que é controlável e não causará danos. Nhamwamba recebe a água das montanhas Rwenzori, mas tem assistido a um aumento das inundações. O aumento da temperatura está a derreter os glaciares. No ano passado, as cheias no distrito de Kezes deixaram mais de 1.600 pessoas sem abrigo. Rema Nyamali é uma delas. Passamos lá 2 a 3 anos, mas as inundações voltaram. Será que vamos estar no mesmo lugar onde as cheias estão a ocorrer? Não posso voltar a ter esse trauma. Devíamos começar uma vida nova. O governo ugandês e o WWF estão a trabalhar em conjunto para proteger as 22 aldeias que foram atingidas pelas cheias. Plantaram bambu porque cresce rapidamente e é robusto. No rio Sebwe, os benefícios são visíveis. O bambu foi plantado há 10 anos. The river has not stopped flooding. O rio não parou as cheias, mas quando o rio inunda, o efeito da destruição é mínimo. Deu-nos uma imagem clara de que podemos usar a natureza para a proteger. Enquanto nenhuma árvore for cortada, a plantação de bambu é uma solução amiga do ambiente. As pessoas que ajudam a plantar a erva lenhosa recebem o equivalente a $40 por semana. Catherine Essingue juntou-se ao projeto no início do ano e construiu o próprio negócio. Eu tinha uma máquina de costura quando comecei a plantar bambu. Hoje tenho 2. Consegui pagá-las com um projeto de bambu. Foi uma mudança positiva. A planta é também uma fonte de alimento para animais. A leste do Uganda, os rebentos do bambu são uma iguaria tradicional. Alan Tumizini tenta popularizar o bambu na região. Vamos também levá-lo para o introduzir nas comunidades, para que aumente o valor do bambu. Penso que as pessoas irão culpar-se da plantação e cultivo do bambu, que com o tempo terá vantagens. Come up with so many advantages.
O bambu não precisa de muita água, por isso não seca o solo. Alan Tomezinho está contente porque o projeto pode continuar e, com o tempo, as pessoas poderão reassentar-se junto ao rio. E agora passamos da água para o poder do sol. Nunca ninguém tinha pensado que a energia solar também poderia ser bala. Mas uma designer de Amsterdão lançou uma luz diferente sobre a energia solar. Isso mesmo, os projetos desta holandesa dão outro significado à energia solar. É incrível. Para a designer holandesa Marian van Albel, o sol é a sua inspiração. Tudo começou com isto. É algo tão pequeno e tão bonito como isto que colhe energia. As células solares ocupam o centro do palco nos seus projetos, como nestas decorações de janelas iluminadas. Estas janelas solares parecem vitrais, mas têm uma função. E esta lâmpada suspensa movida a energia solar, chamada Sun, foi projetada para imitar o pôr do sol. O sol é essa coisa maravilhosa que todos conhecemos. Esse momento em que estamos na praia e vemos o pôr do sol é mágico. Isso é o que eu quero usar na luz. Então, quando o sol se põe, o Sun continua. Toda a gente tem uma relação pessoal com o sol. Ao estar a alimentar objetos e ser luz, é super fascinante. Marian van Albel trabalha neste estúdio em Amsterdão. Colabora com cientistas para criar objetos com duplas funções, como esta mesa, que é também uma docking station. Captura a luz do dia e depois podes carregar o teu telefone ou luz. Um dos seus maiores projetos foi para a Expo Dubai 2020. Ela criou os painéis solares coloridos para o pavilhão holandês. O telhado solar forneceu energia ao pavilhão e também permitiu a entrada de luz para as plantas. Os projetos de Marian van Albel mostram como os painéis solares podem ser diversos. Estes são fotovoltaicos orgânicos que são impressos em blocos e não usam metais pesados nocivos para o meio ambiente. São completamente circulares, são leves. É como uma nova geração de tecnologia solar. Marian van Albel desenvolveu também uma estufa autoalimentada. A criação possibilita a produção de alimentos em locais onde há falta de energia elétrica. Esta é a minha criação do futuro para a agricultura. Chama-se Central de Energia. Pode cultivar a sua comida em qualquer lugar, nos telhados. Não precisa de importar do outro lado do mundo. Pode realmente cultivá-la dentro de casa. Usa agricultura vertical e é alimentado por vidros solares. Embora seja uma designer, os desenvolvimentos científicos são importantes para o seu trabalho. As células solares evoluíram desde a sua invenção. E está na hora de olharmos para o céu, onde temos todo esse potencial, em vez de cavar o chão. Se pudermos usar fontes que existem em abundância, acho que o mundo poderia ser um lugar muito bonito. Para Marian van Albel, o futuro da tecnologia solar é certamente brilhante. Pequenas e feitas de plástico, estas saquetas até podem ser úteis, mas vão parar rapidamente ao lixo. Traçamos o percurso de uma saqueta desde a origem das matérias-primas ao seu fim num contentor de lixo. Descobrimos por que é que o número de saquetas está a crescer, porque são tão lucrativas para as empresas e tão desastrosas para o nosso planeta. Mais informações em inglês, dw.com/plastic. De volta à África, a Tunísia luta contra uma grave escassez de água nas áreas rurais e urbanas. Mas uma startup encontrou uma solução para o problema da escassez de água. Através do ar,
Pode parecer inacreditável, mas é verdade. É o nosso Faça a Sua Parte desta semana. Água fresca de nascente. Para as mulheres de Genjoba, no noroeste da Tunísia, é uma dádiva de Deus. A água potável é cada vez mais difícil de encontrar aqui. A Tunísia é um dos 25 países do mundo com a menor disponibilidade de água per capita. Devido às alterações climáticas e ao crescimento populacional, as necessidades de água potável estão a aumentar. Uma startup franco-tunisiana teve uma ideia: extrair água do ar, usando um gerador atmosférico de água ou cumulus. É assim que funciona. O cumulus suga o ar quente e úmido e arrefece-o. O resultado é a condensação, com o orvalho da manhã. A água é filtrada, mineralizada e armazenada num tanque. Um único dispositivo pode produzir entre 20 a 30 litros de água por dia. A startup construiu protótipos de cumulus na sua oficina em Tunis. Pode ligar-se esta máquina a uma fonte de eletricidade, mas também pode-se usar energia solar. Este não tem painéis fotovoltaicos, mas pode encaixar-se dois à direita e à esquerda que geram energia. Pode produzir-se água apenas de energia solar e ar. O gerador de água inteligente já está a ser testado. Com financiamento externo, a empresa instalou o cumulus em 2 escolas localizadas em áreas remotas. Gostou do programa? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. A escassez de água em África deverá atingir níveis perigosos até 2025. Segundo a Organização das Nações Unidas, o consumo global de água aumentou 6 vezes nos últimos 100 anos. Mas quais são as razões por detrás dessa escassez? E como é que a África pode garantir que todos tenham acesso à água? A minha colega Sandra Twinoburio conversou com um especialista da Aliança Global de Operadores de Água da ONU. Estamos a ter um problema de escassez de água no continente. Por quê? Na verdade, sim, temos uma crise de água. Estamos a falar de escassez de água. Há várias explicações para isso. O aquecimento global e também o crescimento urbano, o que está a tornar as cidades ainda maiores. Portanto, temos menos água e mais pessoas, para responder em poucas palavras. So we have less water and more people, to say it in a nutshell. A água é um recurso natural. Então, como chegamos a este ponto de dizer, mesmo com lagos, mar e chuvas fortes, estamos muito mal? There is a backlog of Houve um atraso no desenvolvimento de infraestruturas ao longo dos anos. As companhias de água, o governo, não investiram o suficiente não só para alargar as condutas, mas também para as manter. Assim, temos redes de água muito antigas que estão a acabar e, ao mesmo tempo, há também menos água devido ao aquecimento global. Pouca água em alguns locais, demasiada noutros, o que significa que as inundações estão a danificar as infraestruturas. Sei que está a trabalhar de perto em Kampala com a Empresa Nacional de Esgotos. Como está a ajudá-los a provar-nos, a nós ugandeses, um abastecimento de água limpo, seguro e sustentável? Na verdade, o que fazemos na UN-Habitat e com o meu programa, a Aliança Global de Parcerias, ajudamos os operadores de água. Assim, contamos com a perícia dos engenheiros das empresas de água, por exemplo, de Kampala, para ajudar os seus pares de outras cidades a fazer um melhor trabalho na manutenção do sistema.
A qualidade da água é importante e não apenas a sua quantidade. Sabemos que a água é um meio de transmissão de muitas doenças. Continua a ser uma das principais causas de morte de crianças em África. It still remains one of the major causes of death of children in Africa. Então, diria que há projetos hídricos que não apoia porque fazem mais mal do que bem? Yes, from our perspective as GWOPA, the Global WAPS Alliance, da nossa perspectiva, um projeto a não avançar seria um grande projeto de infraestruturas como estações de tratamento de água ou novas ligações de esgoto que não fosse adaptado ao contexto local. Especialmente se as capacidades locais dos engenheiros responsáveis pela operação não forem asseguradas. Os projetos sem consulta pública com as comunidades locais são algo a não apostar. With the local communities are also a no-go. Diria que o uso de furos é o caminho para as pessoas do campo no Uganda? I would say let's be very cautious with the use of groundwater. Devemos ser muito cautelosos com a utilização de águas subterrâneas. É verdade que é muito tentador explorar este recurso, porque há menos tratamento envolvido. A água é tão profunda que não é suposto estar contaminada, mas podem não ser facilmente reabastecidas pelas chuvas. Portanto, é possível bombear e a dada altura já não haver mais água. E também é muito perigoso deixá-la desregulada, de modo que as pessoas estejam a perfurar os seus próprios furos para complementar ou evitar ter de estar ligadas à Câmara Municipal nas cidades. Continuamos a ouvir que ter um abastecimento seguro de água é simplesmente utilizá-la eficientemente. O que significa isso para a África? Let's face it, like people in the slum or the average urban city. Na realidade, as pessoas do bairro ou os cidadãos urbanos médios têm uma utilização razoável da água. Não é que estejam a desperdiçar água, a regar revados ou a encher a piscina. Portanto, é mais importante olhar para o uso global da água, como a quantidade de água utilizada para a indústria, para a agricultura, por exemplo. Há também muita água desperdiçada em sistemas agrícolas insustentáveis. Não chega a apontar para os cidadãos e para os pobres, mas temos de ter uma abordagem holística. The citizens, and especially the poor one, but we need to have a holistic approach on that front. Dos seus muitos projetos, quais são algumas das lições que podemos tirar deles? Let's trust the local capacity. Vamos confiar na capacidade local para mudar. Vamos acompanhá-los em vez de os forçar a mudar. Penso que isto é realmente muito importante para o nosso projeto. Very important to us in our project. Muito obrigada, doutora Annie Bosquet, e espero que com a experiência e com a vossa história, os países africanos possam aprender a trabalhar em conjunto e a resolver o problema de escassez de água. Muito obrigada, Sandra. Esta entrevista deixou-o a pensar. Então tem de ver esta reportagem que mostra como é importante considerar as necessidades da população local e do meio ambiente em qualquer projeto relacionado com a água. Há décadas atrás, o governo da África do Sul decidiu construir algumas barragens para resolver o problema da escassez de água. Agora existem 5 barragens planeadas no Lesoto para fornecer água à vizinha África do Sul. Mas muitas pessoas na região estão insatisfeitas. Vamos saber por quê. Rico em água, o Lesoto mantém viva a sedenta África do Sul. Mas o pequeno país sem ligação ao mar está a pagar um preço elevado por isso. Não prevíamos que as barragens aqui em Lesoto trouxessem a miséria que está a trazer. Não vejo nada melhor nas nossas vidas como eles nos prometeram. Se dependesse de mim, eu decidiria contra a construção da barragem.
A necessidade de água pela África do Sul permanece elevada e a fonte dessa água continua a ser o projeto Água das Terras Altas do Lesoto. Temos sido capazes de desviar a água para a África do Sul, mas estamos limitados pela qualidade do nosso ambiente. A segunda fase do projeto Água das Terras Altas do Lesoto teve início há 3 anos. Uma das 5 barragens que vai fornecer água à vizinha África do Sul vai ser construída aqui. Toda a aldeia foi deslocada para outro local. A construção atingiu-nos duramente. Tinham-nos prometido empregos. Os nossos filhos deveriam estar a ganhar alguma coisa, mas estão em casa. Enquanto outras pessoas de sul-africanos têm empregos, nós passamos fome. Eles também ficaram com as nossas terras. Os campos de milho e o pasto foram invadidos por trabalhadores da construção civil. Longe de conduzir a uma maior prosperidade, a barragem trouxe miséria para os cerca de 8.000 residentes que tiveram de abandonar as suas casas. A água irá fluir para o centro financeiro da África do Sul, Joanesburgo, a 400 quilômetros de distância. Para as 16 milhões de pessoas na cidade e província, as barragens do Lesoto são vitais. Desde que o projeto é financiado com o dinheiro dos contribuintes sul-africanos, Julius Kleinans tem estado a monitorizá-lo. Ele trabalha para a organização OUTA, que procura expor a corrupção e má gestão. A urbanização está a acontecer e o desenvolvimento futuro e a expansão das empresas necessita de mais água. O problema é que estamos muito limitados à água que temos na África do Sul. Ainda não temos tecnologias inovadoras e infraestruturas de circulação para reciclar a água. Dependemos muito da segunda fase do projeto de Água das Terras Altas do Lesoto para satisfazer exigências futuras. Este é um dos maiores projetos de infraestruturas em África e deverá beneficiar ambas as partes. A África do Sul paga ao Lesoto quase 70 milhões de euros por ano pela água e o Lesoto utiliza as barragens para gerar eletricidade para a população. O gestor do projeto local da Autoridade das Terras Altas do Lesoto garante que daqui a 5 anos o muro da barragem será uma realidade. As we are all aware, this kind of projects would have social impacts and environmental. Como é sabido, este tipo de projeto tem impactos sociais e ambientais. Nós temos uma série de programas que foram discutidos e acordados com as comunidades para mitigar a perda de terras e a perda de pastagem, terras de produção. Motusi Sekue ouviu exatamente as mesmas promessas há 24 anos, quando a barragem de Katse foi construída. Todas as outras barragens vêm buscar água a este reservatório, de onde ela é canalizada para a África do Sul. Sekue trabalha para o Centro Jurídico de Seinole. O projeto foi concebido por 2 governos antidemocráticos da África do Sul, no regime do apartheid e o regime militar no Lesoto. Esses governos não tinham mandato do povo. É preciso rever este tratado. There is a need for the review of this treaty. O projeto está também ameaçado pela erosão maciça do solo, a construção das barragens, mas também o sobrepastoreio e as alterações climáticas significam que cada vez mais solo é corroído pela chuva e acaba nos rios como sedimento. Taole Tessele é consultor do projeto nacional que visa proteger os rios do Lesoto. Aqui, os trabalhadores estão a construir paredes baixas na encosta para reduzir a velocidade e a força do escoamento da água da chuva e prevenir a erosão. Também removem arbustos invasivos que, de outra forma, destroem plantas endêmicas cujas raízes ajudam a manter o solo. With the current erosion, the life of such dams. Com a atual erosão, a vida das barragens ficará comprometida, porque em pouco tempo estarão mais cheias de sedimentos do que de água.
Portanto, este será um investimento perdido. Na minha opinião, neste momento ou salvamos ou deixamos cair. We are at the brink of saving this or letting it fall. Chegamos ao fim do programa desta semana. Obrigada por assistir e esperamos por si na próxima semana. Não se esqueça de partilhar os seus pensamentos e ideias conosco nas nossas redes sociais. Até lá!